Dizem que um sorriso largo é capaz até mesmo de fazer os seus problemas encolherem. No Beleza Consciência de hoje, a gente vai falar sobre ele, o poder do sorriso na autoestima dos homens e das mulheres. Que o sorriso é um acessório fundamental na autoestima e na beleza de qualquer pessoa, todo mundo concorda. Então, para falar sobre o poder do sorriso, eu estou com ela, doutora Vitória Barion, dentista especialista em estética e ortodontia, mestre em ortodontia e minha irmã. Muito obrigada, irmã, por estar aqui comigo hoje. Não tinha como, né, gente, não trazê-la. Vocês que me acompanham pelas redes sociais ou já conhecem o meu trabalho, e muitas são pacientes em comum, minha e dela, não tinha como não trazê-la para falar sobre a beleza do sorriso. Isso aí, que felicidade estar aqui. Quero agradecer o convite, né? A minha irmã, além de irmã, minha irmã caçula, eu tenho um amor, uma admiração por ela também, por essa abordagem da profissão com tanta delicadeza, né? Dando a devida importância para a beleza e para a ciência do jeito que deve ser. Obrigada, irmã. E a gente sempre fala que a nossa atividade profissional, ela se complementa muito, né, irmã? Muitas vezes eu trato lá o rosto, rejuvenesço a pele, levanto aquele rostinho, deixo aquele semblante mais descansado, mas é preciso que o sorriso esteja também de acordo e alinhado com toda essa mensagem estética, né? Então, aproveitando, eu quero te perguntar isso. Na sua opinião, o que o sorriso fala, o que o sorriso comunica na autoestima e na beleza do homem e da mulher? É exatamente isso, né? O sorriso é uma comunicação não verbal, né? Eu costumo sempre dizer, o que você faz, as suas intenções, elas estão coerentes com o que o seu sorriso apresenta. Então, pequenos detalhes que às vezes o olho leigo não consegue entender, mas que passam, por exemplo, uma mensagem de pessoas um pouco mais fechadas, mais reservadas, mais tímidas, mais agressivas, mais expansivas, mais permissivas, e às vezes todos esses detalhes estão ali impressos dentro de alguns pormenores presentes naquele sorriso. Então eu gosto de dizer isso, que o sorriso precisa estar de acordo com a mensagem que a pessoa deseja passar. E dentro do contexto da autoestima, seja para homens ou para mulheres, a gente precisa entender que existem molduras diferentes, tanto para o homem quanto para a mulher. E isso precisa estar de acordo com aquilo que a gente está construindo, com a nossa proposta de design para o sorriso. Então, dentro da autoestima, é como se eu estivesse colocando as possibilidades daquele homem ou daquela mulher à sua frente, né? Às vezes ele tem uma intenção de chegar num lugar de chefia, mas o sorriso dele transmite insegurança, transmite imaturidade. Então, nosso trabalho com visagismo, com ciência, com estudo mesmo, dentro da odontologia cosmética, é colocar no páreo todas as propostas, as intenções desse paciente e o sorriso para que ele tenha essa comunicação não verbal de acordo com as suas intenções. Então, a autoestima anda nesse sentido com o sorriso. Gente, é um trabalho extremamente artístico, né, irmã? A gente vê hoje por aí a massificação da beleza, né, que está tão comum, não só a ditadura de padrões de belezas, né, pelo mundo digital, mas também a massificação. E quando a gente traz de volta elementos artísticos, exclusivos, aquela produção, aquele projeto que é desenhado de acordo com conhecer aquele indivíduo para que tudo comunique com naturalidade. E falando um pouquinho sobre os sorrisos vendidos pela mídia, vamos falar um pouco sobre o que representa esses sorrisos mais fake, sorrisos mais artificiais muitas vezes, que a gente vê na internet, que a gente vê na rede social, e por que muitas vezes a gente bate o olho num sorriso e ele não nos soa esteticamente harmonioso. Agora existem esses acessos ao mundo, né? Tá mais fácil a gente acessar o que se passa mundialmente e isso para a odontologia não seria diferente. Então, existe aí uma tendência muito preocupante de se padronizar serviços e resultados dentro da odontologia. Mas eu faço uma comparação muito simples, né?
que é a odontologia fast food. Então, você vai ter público que quer o padrão, que quer o quadrado, o branco, mas vai ter também um público interessado no gourmet, né? Naquilo que foi feito especificamente para o seu desejo e o que é mais importante, não só o seu desejo, mas aquilo que você de fato necessita. E é essa odontologia que eu acredito. Até porque, se a gente for parar para pensar, quando eu vou produzir um desenho de sorriso para um paciente masculino, por exemplo, e ele apresenta barba e bigode muito cheios, muito pretos, isso vai me dar uma moldura para que eu possa preencher esse quadro de forma coerente com essa moldura. Essa moldura não vai estar para sempre ali. Ele vai passar por uma mutação, né? Uma transformação da sua barba, do seu bigode, ou ele pode retirar aquilo. Então, por isso eu tenho que pensar em fazer um trabalho que funcione para cada fase daquele paciente e não algo imposto no momento. Então, eu não só sou contra os modismos dentro da odontologia, contra padrões de repetição, contra a produção em massa da odontologia, como também eu gosto de fazer um trabalho que seja atemporal, para que eu consiga fazer o máximo de tempo esse sorriso acompanhar a história do meu paciente. Por isso que o clássico, gente, ele é sempre mais elegante, né? E aquela questão que eu sempre trago para vocês da alta costura, né? Aquilo que é produzido para as medidas, para as necessidades daquele indivíduo. E a gente falando um pouco sobre, então, sorriso bonito e real, qual é a tradução disso para a Vitória? O que seria um sorriso bonito e real no mundo de hoje? O sorriso bonito, para começar, ele é saudável, né? Eu não gosto muito de bater tanto, em primeiro lugar, com a beleza, exatamente porque a gente recebe muitos pacientes que estão colocando a saúde dentária em último lugar. Então, primeiro ele quer padronizar, ele quer uma nova estética, ele quer um novo contorno dentário, um novo formato, uma nova cor, uma nova apresentação, mas ele já possui alguma patologia ou alguma oclusopatia, que é mais complicada ainda, né? Algum problema de mordida, dores de cabeça, bruxismo, contatos prematuros e por aí vai. Então, eu acho que primeiramente seria um sorriso saudável. Esse sorriso saudável é um sorriso que você consegue manter. E o sorriso, qualquer tipo de intervenção, por menor que seja, que não apresenta uma saúde prévia, você não consegue longevidade. E eu costumo dizer que a beleza está muito associada a essa longevidade. É lógico que ela vai mudar, é lógico que o sorriso também vai envelhecer, mas ele precisa, isso precisa acontecer no momento certo e da forma correta. Então, primeiramente, eu diria que, para mim, ele precisa ser saudável, ele precisa exalar saúde, você olhar aquele sorriso e falar, uau. Em segundo lugar, a naturalidade. Algumas coisas o paciente não pode escolher, uma vez que a gente tem todo um regimento biológico para ser obedecido. Então, não é o formato que o paciente quer, ou a cor que o paciente quer, ou a textura que ele acha bonito, mas sim algo que a biologia impõe como regra, e dentro dessa esfera a gente conseguir brincar com o que mais combina, com o que melhor funciona, com o que melhor comunica a mensagem que o paciente quer passar. Então, em segundo lugar, seria esse detalhe de um sorriso bonito, um sorriso mesmo dentro da biomimética, né? Ele tem que estar fazendo um mimetismo com a biologia, tem que se confundir a ponto de você olhar e falar, será que foi feito, será que não? E em terceiro lugar, algo que respeite a oclusão, que respeite a mordida, que respeite os traços naturais daquele paciente. Então, o nosso objetivo é sempre otimizar, é dali para melhor e não ressignificar ninguém, nem transformar alguém em outra pessoa, né? Sem aquela história de chegar com a foto do ator lá, famoso, e falar, eu quero assim. Não, a gente vai fazer o melhor com o que você tem, para que te deixe tão feliz quanto esse ator, essa atriz que você me trouxe. Então, essas são algumas das minhas premissas que eu gosto de seguir para um sorriso bonito, estético, longevo e saudável. Olha, gente, que aula sobre sorriso, né? Não só sobre a beleza, mas também
sobre a saúde, como esses dois itens têm que estar sempre caminhando juntos, né? A gente não pode olhar nem só para a estética, nem só para a saúde. Eu acho que quando a gente traz um equilíbrio em qualquer área da nossa vida, entre saúde e estética, a gente sempre chega no ponto. Agora eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? A gente está falando sobre sorriso, sobre o quanto a liberdade do sorriso, desde que ela esteja alinhada com quem você é, né? Ela transforma a nossa vida e vocês sabem que eu não tenho o menor problema em expor, né, as minhas mudanças estéticas também, porque eu sei que isso motiva muitas pessoas, principalmente relacionadas a essa liberdade, em a gente procurar fora algo que esteja em sintonia com a nossa parte, né, mais interna e as nossas transformações, a nossa evolução. Há 2 anos eu removi todas as lentes, né, dos meus dentes e a gente fez o trabalho todo com resina, um trabalho extremamente artístico que a minha irmã imprimiu em mim e eu sou extremamente grata com essa naturalidade, né, que isso trouxe mais uma vez para minha vida. Isso entrou junto com outras mudanças, com a retirada da micropigmentação da sobrancelha, assumir o cabelo com os cachos. Eu sempre divido isso aqui para poder motivar vocês e para poder trazer um pouco da minha experiência, que eu acho que acaba tocando as pessoas de alguma maneira, as pessoas que estão nesse momento também. Então hoje eu vou fazer uma pergunta difícil, né? Você já trabalhou com a lente e agora trabalha mais com a resina. Ao seu ver, o que um trabalho consegue entregar que o outro não consegue? Qual a vantagem do outro em relação ao primeiro? É uma grande pergunta, né? Com essa difusão, né? Essa propagação de lentes de contato, essa coisa mais marketing em cima desse produto que já existe há muitos anos, só não é com esse nome, as pessoas acabam vindo buscando o nosso trabalho já com o diagnóstico, né? Eu quero lente de contato. Então, para começo de papo, eu acho que o grande diferencial é indicação. Não é para todo mundo. Assim como a resina não é para qualquer perfil de sorriso. As lentes também não são. Para mim, pessoalmente, como com 21 anos de profissão, né, eu já pude errar bastante, acertar bastante, eu cheguei a uma diretriz que eu não faço desgastes biológicos sem necessidade extrema. E as lentes, apesar de serem um material incrível, um material que tem uma longevidade ainda insubstituível, porém, elas precisam de um espaço biológico que é ocupado pelo esmalte, ou seja, eu vou precisar de um certo desgaste, de um certo preparo dentário para fazer essas lentes, né, essas lâminas de porcelana se encaixarem no sorriso. E é aí, principalmente, que mora a minha principal queixa. Eu não gosto de pensar em uma estrutura dentária saudável sendo eliminada para substituir por algo artificial, por melhor que seja. Então é como se eu tirar um braço, porque ele não é musculoso o suficiente, e colocar um braço mecânico que faz força e que desempenha melhores papéis, né? Não faz sentido. Então, para mim, eu já começo assim. Para eu partir para lentes de contato, para um trabalho mais invasivo com porcelanas, eu preciso ter um remanescente, um substrato, um dente que já sofreu alguma perda ao longo do tempo, que já foi feito um canal, que tenha um pino, que tenha uma restauração insatisfatória, ou seja, eu vou fazer o preparo em cima de algo que não é tão saudável, que não é tão orgânico mais. Então, para começo de assunto. A segunda coisa, eu falo que assim, quem toca bem um instrumento vai sempre defender aquele instrumento, né? Então, eu gosto muito da resina, porque ela me permite ser mais artesanal do que as lentes. Então, eu vou acabar recebendo mais pacientes com o perfil daquilo que eu gosto. As resinas, elas permitem que você crie, uma vez que quase nunca você precisa fazer desgastes. Então, você consegue manter a estrutura íntegra do dente e criar por cima daquilo com muita delicadeza, de forma muito artesanal, como a gente colocou aqui, e imprimir muita naturalidade, uma vez que o material consegue ser um pouquinho mais fino. Então, existem trabalhos lindos com porcelana, sim, mas para mim, pela minha
pelo meu hábito, pela minha experiência, pela minha destreza manual. Eu gosto muito dos resultados da resina porque eu faço cada detalhe, cada passo, cada minúcia daquela construção com todo o amor, com todo aquele planejamento que eu guardo aqui na minha cabeça. A partir do momento que o paciente chega e sorri para mim, eu já sei como ele vai ficar e isso fica aqui no meu HD interno. É só transmitir para a mão e construir o sorriso. Olha que coisa linda de ouvir, gente. Se você é profissional, você vai se identificar bem com isso. A gente sempre usa, né, uma frase do nosso meio profissional que é: o que é melhor para um ou para o outro na minha área? É melhor agulha, é melhor cânula, né? O melhor é sempre o que a nossa mão performa, né, de maneira mais desenvolta. Aquilo que a gente domina, sim, a gente vai acabar fazendo com mais excelência e mais vezes, e quanto mais vezes, mais excelente. E isso é realmente o refinamento profissional que a gente busca todos os dias, né? E agora falando um pouco sobre o envelhecimento do sorriso, para que as pessoas em casa consigam identificar se elas estão com o sorriso envelhecido. Cite 3 características para a gente de um sorriso envelhecido que pode ser melhorado. Tá. Bom, primeiramente, eu vou até incluir uma quarta característica que também é importante. Primeiramente, esse sorriso ele vai perder a densidade. Então, os dentes, eles não vão ter mais a cor que tinha antes. E o que o leigo chama de cor, a gente dentista, especialmente especialista em estética, cosmética, a gente chama de luz, né? Os dentes vão ficando cada vez mais transparentes e por causa disso, quando ele sorri, ele não devolve a luz para o observador, ele acaba perdendo luz para dentro da boca. Isso é uma certa transparência dentária que está diretamente relacionada ao envelhecimento. A estrutura dentária já sofreu tantos atritos que ela começa a ficar mais transparente. Então, essa é a primeira característica. A segunda, esses dentes vão sofrer uma desorganização. Então, mesmo que você nunca tenha usado aparelho na sua vida, ou que você usou aparelho e depois seus dentes seguiram muito retinhos, muito lindos e maravilhosos, infelizmente isso não é para sempre. Os dentes, eles são soltos dentro da boca, eles têm uma certa mobilidade. E com o nosso envelhecimento, essa mobilidade vai aumentando e permitindo que os dentes migrem, ou para frente, ou para trás, ou entortando, ou abrindo. Então essa é a segunda característica, aquele espacinho que você tem no dente, você fala: nossa, eu vi uma foto minha e esse espaço não estava aqui há 10 anos atrás e agora ele está. Ou esse dente não era torto há 10, 8 anos atrás e agora ele é. Então a migração dentária também é uma característica. A terceira é as gengivas vão mudando de lugar, elas vão fazendo uma retração e acabam expondo áreas dentárias que antes estavam cobertas. Por causa disso, o paciente pode relatar alguma sensibilidade, exatamente porque são áreas muito sensíveis que deveriam estar cobertas e normalmente precisa fazer uma pequena intervenção aí para que a pessoa não tenha problemas futuros no sentido de dor, inclusive estético, né? Quarto, os dentes vão sofrer desgaste. Então, mesmo que você não tenha nenhuma oclusopatia, nenhum tipo de bruxismo, apertamento, nada nesse sentido, os dentes vão naturalmente se desgastando. E todo dente que desgasta, ele perde a sua superfície triturante, ele vai ficando cada vez mais rombo. Isso também afeta o seu desempenho mastigatório. Isso é bastante importante porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma articulação aqui, que ela é como um joelho, um cotovelo, e ela depende da estabilidade oclusal. Se esses dentes estiverem muito lisos, essa estabilidade não vai ocorrer. A mandíbula vai ficar buscando e isso pode desgastar a articulação. Então, esses são os 4 mais importantes, mas tem tantos outros. Os lábios começam a esconder o sorriso, então a gente tende a esconder os dentes, né, na hora do sorriso e por aí vai. Mas eu acredito que essas são as 4 mais importantes. E o envelhecer não é ruim, né? Eu acho que faz parte, sim, eu falo que são como rugas na boca. Mas a partir do momento que ela começa a interferir na sua qualidade de vida, né? Então, uma mastigação com as superfícies rombas, né, mais lisas, ela não é a mesma. Isso significa que você vai sofrer uma sobrecarga no seu estômago porque o alimento não desce corretamente triturado como deveria. Então, a partir do momento que atrapalha a sua vida, é hora de rever, sim. E mesmo que não seja uma queixa estética, mas uma queixa funcional, acho que vale a pena a gente buscar
correr atrás mesmo desses efeitos do envelhecimento da boca. Gente, por isso o nome desse programa é Beleza Consciência, né? Para que a gente saia só da superficialidade do estético, mas que a gente mergulhe realmente dentro de transformações mais complexas que embasam a estética, para que vocês também entendam o comprometimento funcional, muitas vezes, e que faz sentido para suas queixas, né? Isso. Agora, irmã, para finalizar o nosso bate-papo, eu quero que você complete para mim essa frase. Sorrir transforma. Sorrir transforma. Transforma escolhas, transforma destinos, né? Você sorrir com segurança tira a sua limitação no sorriso, é sorrir jogando a cabeça para trás, com os olhos fechados, né? Sem medo se tem alguém filmando, olhando, tirando foto, observando algo. Isso é você escolher o sim ao invés do não, é escolher a porta aberta ao invés da porta fechada. Então, eu acho que sorrir transforma escolhas, transforma futuros, transforma histórias, de verdade. Ai, irmã, fiquei tão feliz com a sua presença aqui. Eu aqui, também amei. Me chama mais vezes que eu venho. Que papo gostoso, gente. Como é importante, né? Sorrir é um acessório de beleza, mas muito mais complexo do que a gente pode imaginar. O sorriso empodera, mas sorriso mais do que empoderamento é liberdade. Olhe para o seu com carinho. Esse foi o nosso Beleza Consciência de hoje e eu te espero no nosso próximo episódio. Um beijo!